Salve, salve família, salve, salve. Tranquilidade aí, aqui tá tudo tranquilo. Vamos fazer um pouquinho da entrega diária aqui. E hoje a gente vai falar sobre a questão da mente e do pensamento. E a direção da conversa de hoje é num sentido que nesse processo do observar os pensamentos, observar a direção que esses pensamentos estão indo, que a mente está seguindo nesses pensamentos, e observar também a própria classificação desses pensamentos. A mente, essa estrutura ligada ao terreno, essa estrutura ligada à terra, essa estrutura ligada ao humano, ela desenvolveu, é uma coisa da sociedade também, e principalmente uma coisa da própria sociedade que vive em função da mente, em função desse lado humano, vamos falar assim, mas da seguinte forma: nos vídeos passados a gente até comentou de padrões de pensamentos positivos e padrões de pensamentos negativos. Mas observa também que esse próprio classificar os pensamentos, o classificar os sentimentos, também parte dessa mesma estrutura da mente, dessa mesma estrutura interna. Por exemplo, eu estou com bons pensamentos. Eu estou com maus pensamentos. Mas a parada a chavinha tá nessa questão do observar. E a gente tá falando disso aqui justamente para identificar, entre aspas, esse ambiente interno que a gente chama também, percebe como essa própria estado de ausência de pensamentos, que quando você olha para dentro, quando você observa os movimentos da mente e fala, né? E classifica, quando você usa a própria mente para identificar a mente, quando você usa o pensador, que é algo criado pela mente, para falar do estado dos pensamentos, o estado mental, o estado do próprio pensador, aquilo em si já é uma movimentação mental, vamos colocar aqui. Então, por exemplo,
eu estou observando padrões de pensamentos que a minha própria mente julga e fala como positivos, classifica como positivos. Ou então, esses próprios pensamentos positivos, essa própria classificação de que aqueles pensamentos são bons, de que aqueles pensamentos são positivos, como isso influencia nesse ambiente interno no sentido de virarem sentimentos, entende? Então, por exemplo, eu estou me sentindo, eu estou triste. O estar triste, né? Ou eu estou feliz, tanto faz, entende? O estar triste, o estar feliz, ele diz de um estado, de um sentimento. Eu sinto alegria, eu sinto felicidade. E justamente nessa identificação da mente com essa própria estrutura que está feliz, então observa como que é delicado essa questão do espírito, da consciência, habitando essa experiência evolutiva que a gente chama de encarnação. E o quanto é complexo e ao mesmo tempo simples, uma brincadeira que eu gosto de fazer, o falar a respeito disso, porque é um falar de algo, é falar de um estado, é falar de uma percepção, é falar dessa questão do eu sou, essa identificação de si mesmo como consciência, essa identificação de si mesmo como espírito. E percebe que esse próprio eu me identifico como, ou eu identifico de tal forma, essa própria identificação também parte dessa própria estrutura da mente, do pensador, dessa questão do ego, entende? E quanto é doloroso para a própria mente, doloroso para o próprio ego, esse próprio observar e ainda assim se soltar dessa necessidade de classificar, se soltar dessa necessidade de qualificar. Eu estou me sentindo de tal forma. E nesse próprio se sentir de tal forma, o quanto aquilo diz da própria mente. Peraí, o meu espírito, né? Vamos usar palavras para falar. O meu espírito, que é uma gota do grande oceano que Deus é, ou seja, o meu espírito, a minha consciência como uma fração ou um pedaço de Deus, está se identificando com a tristeza, está se identificando com a alegria, está se identificando com o próprio pensamento. E o quanto também, nesse próprio processo de observação, e observa que o que está observando é exatamente essa mesma coisa que está sendo vista, que está sendo observada, né? E o quanto o identificar, o quanto o próprio classificar. Por exemplo, a minha mente está agitada.
esse próprio observar a agitação da mente vem de uma estrutura que faz parte da própria mente. Num grupo que eu fazia parte, a gente brincava, o pessoal brincava falando o observador e a coisa observada, sabe? Como essa própria questão que o pensamento e a própria mente fazem parte dessa mesma estrutura, né? Que no budismo a gente chama de ego, na psicologia de Carl Jung a gente chamaria de eu inferior ou coisas desse tipo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, que esse vídeo, com o auxílio dos espíritos, das consciências que me guiam e dos que te guiam, que cuidam de você, possam te auxiliar também nesse processo da percepção, no sentido de que muitas vezes, né, quando estamos entrando num padrão de pensamento negativo, nessa identificação com o próprio pensamento, vê assim, isso aqui é a mente, isso aqui é o pensamento. O pensamento, quando a gente está muito próximo do pensamento, quando a gente está muito identificado com o pensamento, esse pensamento vai influenciar na nossa visão, até mesmo do próprio pensamento do pensador, entendeu? Mas à medida que você se afasta, à medida que você afasta o pensamento, e é algo muito complexo, porque complexo no sentido falar disso, porque percebe que é o seguinte, a mente não vai embora no sentido de o ego não vai embora no sentido, mas ao mesmo tempo vai. E esse próprio paradoxo que o tentar compreender isso gera dentro dessa estrutura é o que muitas vezes cria a própria dificuldade de entender quando a gente entra nesse tipo de assunto, quando a gente fala de algo nesse sentido. É como se falar de um estado de não mente utilizando a própria mente. E é por isso que a mente não consegue compreender o estado de não mente, sacou? Porque a mente não alcança. Aí, viu um negócio engraçado, ó. Talvez isso aqui ajude a entender. Vamos colocar a consciência, esse espírito que nós somos, esse algo conectado a Deus, como, né, o Sol. O Sol vai se projetar né, a consciência que está ali, a consciência que joga a luz, e essa luz vai refletir no pensador, e a sombra desse próprio pensador, né? Eu consegui agora modificar as palavras e veio aqui uma clareza de uma forma que eu posso falar isso de uma maneira que talvez crie um estado de mente silencioso, tá? Então, vamos falar assim, ó.
a consciência ou aquilo que somos, o nosso espírito, vivendo essa experiência, seria como o sol, ou até mesmo a própria luz. Essa luz que quando você percebe, quando você começa, né, esse observar os movimentos da mente, observar os pensamentos, observar essa questão da ilusão, da Matrix, e não sei o que. A luz, ao encostar na mão, ela projeta a sombra no chão. Entende? Mas o que nós somos não é nem a mão e nem a sombra. A sombra como sendo os pensamentos, e os próprios pensamentos se transformando ou se transmutando nesses sentimentos, nessa coisa os pensamentos manipulando os sentimentos manipulando os pensamentos, e isso alterando a nossa percepção da realidade, isso alterando a nossa visão, e principalmente a questão dessa mão no meio do caminho entre a luz e a sombra. Porque o que nós somos também não é o lugar onde se projeta a luz e cria a sombra. Então, né, que a espiritualidade guie esse vídeo para alcançar as pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, e que, né, nessa viradinha de chave, nessa viradinha de entendimento, talvez nessa gotinha de esclarecimento que tenha nesse vídeo, que aquilo ali possa servir e virar essa chavinha do entendimento que vai renovar, ou, né, não é um trazer a graça da vida, mas é ao mesmo tempo que um perceber a graça da vida, entende? E é isso que a gente está falando aqui, é isso que a gente está fazendo aqui, compartilhando o silêncio, usando as palavras e compreendendo também que esse próprio entrar em looping, esse próprio estado mental do pensador e do pensamento de girar em torno de si mesmo, também faz parte do processo para a gente conseguir fazer ou abandonar essa identificação com o sofrimento e com essa estrutura que sofre. Ai, mosquito. Certo? Salve, salve família, salve, salve. Vamos lá, continuar o trabalho. O vídeo de hoje está feito. Assim que eu voltar da minha entrega no trabalho aqui na terra, no trabalho que paga as contas de casa e compra comida e bota na mesa, vou botar a legenda e vou subir esse vídeo pro YouTube. Agradeço e tamo junto.